Olá, pessoal. Meu nome é Sabrina, sou graduada em Direito, pós-graduada em Processo Civil e ex-policial militar. E antes de a gente iniciar a nossa revisão de hoje, só lembrando que o PDF que eu vou utilizar nessa revisão vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos à nossa revisão. Então, a nossa revisão de hoje vai ser da Lei de Acesso à Informação. Eu trouxe aqui 10 questões e conforme a gente fez nas outras revisões, a nossa revisão ela é a partir de questões, né? Então, a gente parte da questão para ir ler os artigos, ver quais são os artigos pertinentes àquela questão e aí a gente retorna e realiza a questão. Vamos lá, então, para a nossa questão de número 1. A questão de número 1, ela foi realizada pela Banco IBAN. Eu separei aqui questões da banca FEPESE, da IBAN. A IBAN eu só consegui uma questão a respeito de lei de acesso à informação. Trouxe também da FUMARC, que é bem parecida com a Banco IBAN, a forma de cobrança, bem como o Instituto Acesso. Então, a questão de número 1, a gente já vai para a leitura dos artigos. Então, antes de a gente fazer a leitura do artigo 5 e 10, que são os artigos que vão dizer respeito à questão de número 1 e número 2, vamos ler o artigo 1º e 2º para a gente dar uma introdução sobre a Lei de Acesso à Informação. O artigo 1º vai falar o seguinte: esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e município, com o fim de garantir o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Ou seja, esta lei, a Lei de Acesso à Informação, ela deve ser observada no âmbito da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. O parágrafo único vai falar o seguinte: subordinam-se ao regime desta lei. Inciso 1º, os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, cortes de contas, judiciário e ministério público, ou seja, todos os poderes, inclusive as cortes de contas e o Ministério Público. E ainda, inciso 2º, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela administração direta ou indireta pela União, Estado, Distrito Federal e município, ou seja, se aplica também no âmbito da administração indireta, né? Artigo 2º. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização de ações de interesse público, recursos diretamente do orçamento ou mediante subvenção social, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Ou seja, recebeu dinheiro público, se submete à lei de acesso à informação. Claro, no limite do valor do dinheiro público que foi aplicado, né? É o que vai falar para a gente o parágrafo 2º. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no CAPT refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Agora vamos à leitura do artigo 5º. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Artigo 10. Qualquer pessoa, gravem isso, qualquer pessoa, poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Parágrafo 1º. Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Então, não pode haver qualquer exigência que vá inviabilizar a solicitação do requerente. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de meio de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Então, facilitar o acesso através da internet, né? O acesso à informação. Parágrafo 3º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público. Ou seja, o solicitante, o requerente, ele não tem que justificar o porquê ele quer aquela informação. Isso é vedado na Lei de Acesso à Informação. Vamos realizar a nossa questão de número 1 e de número 2 que eu separei.
A questão de número 1 foi realizada pela Banco-Ban na Prefeitura de Lages em 2021. E é a única questão que eu achei da Banco-Ban sobre a Lei de Acesso à Informação. A Lei 2.527 dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e município, com o fim de garantir o acesso à informação, previsto na Constituição Federal. Analise as informações e indique a alternativa correta. 1. É dever do Estado garantir o acesso de informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Perfeito, né? Foi justamente o que a gente leu. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades referidos na lei por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Essa proposição também está correta, né? Sendo assim, tanto a proposição 1 quanto a proposição 2 estão corretas e a nossa alternativa correta é a alternativa B. Vamos à questão de número 2. A questão de número 2 é do Instituto Access e foi realizada no ano de 2022. Essa banca é bem similar à Banco-Ban também, a forma de cobrança das questões. Em relação ao pedido de acesso à informação, conforme Lei 2.527, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Perfeito, foi justamente o que a gente leu e ressaltou, né? 2. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de sítios oficiais da internet. Esta também está correta. 3. São elencadas, em portaria própria, as exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público. Incorreto, né? Conforme a gente leu, não pode ter requerimento do motivo, né, determinante, não pode haver a solicitação por requerente do motivo determinante pelo qual ele quer aquela informação, né? É justamente o que fala o parágrafo 3º, né, do artigo 10. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público. Sendo assim, a nossa proposição 3 está incorreta. Logo, nesse caso, a nossa alternativa correta vai ser a alternativa A, porque tanto a primeira quanto a segunda estão corretas e a terceira vai estar incorreta. Sendo assim, a letra A é a nossa resposta nessa questão. Vamos à questão de número 3. Para resolver essa questão, a gente vai primeiramente ler os artigos 3º e o artigo 8º da Lei de Acesso à Informação. O artigo 3º vai falar o seguinte: os procedimentos previstos nessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental do acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. As diretrizes estão, então, no artigo 3º e vão falar o seguinte: primeiro, observância da publicidade como um preceito geral e o sigilo como exceção. Então, é uma diretriz na Lei de Acesso à Informação de que a publicidade ela é a regra e o sigilo é a exceção. Segundo, divulgação de informação de interesse público, independente de solicitação. Então, toda informação de interesse público deve haver a divulgação independente de solicitação. 3. Utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, ou seja, incentivar a transparência na administração pública, né? Isso é uma diretriz. Inciso 5º, desenvolvimento do controle social da administração pública. Gravem isso, desenvolvimento do controle social da administração pública. Já vi algumas questões cobrando justamente esse inciso. E ainda quanto a esse artigo 3º, eu trouxe aqui uma diferenciação que eu já vi cair em questão e eu achei importante de trazer, que é a diferença entre transparência ativa e transparência passiva, sendo que na transparência ativa, o poder público ele concede a informação sem que ninguém solicite. Então ele realiza essa divulgação de informação independente de solicitação. Já na transparência
passiva, ele concede a informação, né, ao poder público, mas desde que haja um requerimento. Então, gravem isso, na ativa não tem o requerimento e é divulgado a informação. Na transparência passiva, a divulgação da informação ela ocorre mediante requerimento. Gravem isso, pode vir em alguma questão que vocês façam aí pela frente. Artigo 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informação de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Prestem atenção aqui que a informação ela deve ser de interesse coletivo ou geral. Às vezes eles colocam aqui de interesse privado, de interesse particular, e não. A promoção da informação, da divulgação da informação, né, ela deve ocorrer independente de requerimento, mas quando a informação ela for coletiva ou geral. Vamos resolver nessa questão. A questão de número 3, ela foi feita pela Banca FEPESE no ano de 2023. Analisa a situação abaixo de acordo com o artigo 3º, que vai falar, né, das diretrizes da Lei Federal 12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental do acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Primeiro, observância do sigilo como preceito geral e a publicidade como exceção, incorreto, né? A publicidade ela é regra e o sigilo é exceção. 2. Divulgação de informação de interesse individual independente de solicitação, incorreto. A divulgação da informação coletiva, né? Ela vai ocorrer independente da solicitação. A de interesse individual, não. A de interesse individual deve haver a solicitação. 3. Utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Perfeito. 4. O fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Perfeito, né? Esse incentivo à transparência na administração pública é uma diretriz. 5. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Perfeito também, foi o que a gente leu. Sendo assim, está correto a 3, 4 e 5 e incorreto a 1 e 2. Logo, a nossa alternativa correta na questão 3 é a alternativa C. Vamos à nossa próxima questão. A questão de número 4 vai solicitar para a gente a alternativa incorreta e a gente vai começar pela leitura do artigo 10. Qualquer pessoa poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Sendo assim, as únicas duas informações que o requerente tem que conceder à administração pública é a identificação dele e a especificar qual é a informação que ele quer. Ele não tem que justificar o porquê ele quer aquela informação. Simplesmente ele tem que dar a identificação dele e especificar qual é a informação que ele quer. Parágrafo 1º. Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. 2. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. 3. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público. Esse parágrafo 3º aqui ele é muito cobrado em questão também. Por isso, inclusive, que a gente está relendo esse artigo 10, porque está sendo cobrado em outra questão, porque realmente é um artigo bem importante que tem que dar uma atenção especial para ele. Artigo 11. Os órgãos ou entidades públicas deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Aqui, a informação que nos chama a atenção é a seguinte, o acesso imediato. Então, a concessão da informação, ela deve ser imediata, segundo a Lei de Acesso à Informação, desde que a informação ela esteja disponível. Então, informação disponível é acesso imediato. Regra. Parágrafo 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no CAPT, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias,
Inciso 1º, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. 2. Indicar, em razões de fato e de direito, da recusa total ou parcial do acesso pretendido. Ou 3. Comunicar que não possui a informação. Indicar, se for de seu conhecimento, o órgão ou entidade que detém essa informação, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade que possui a informação, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Esses 3 incisos, essas 3 providências, né, elas devem ser adotadas em prazo não superior a 20 dias, conforme o parágrafo 1º. E o parágrafo 2º, ele vai falar o seguinte: o prazo referido no parágrafo 1º, ou seja, o prazo de 20 dias, poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa da qual será cientificado o requerente. Pessoal, aqui só uma ressalva com relação a esses prazos. Tanto cobrança de prazo, quanto tempo de pena nos crimes, essas decorebas que as bancas fazem a gente ter. A gente tem que lembrar que o intuito da banca é eliminar o candidato. Sendo assim, ela vai jogar sujo sim, ela vai exigir decoreba sim. E não adianta a gente ficar reclamando, porque isso não vai mudar. Então, ao invés de a gente reclamar, a gente tem que estudar. Porque quanto mais a gente estuda, maior a nossa possibilidade da aprovação chegar. E, inclusive, quanto mais eu estudo, mais rápido a minha aprovação chega. Então, ao invés de reclamar, vamos estudar. Que daí a gente se garante, a gente acerta a questão e mais rápido a gente vai ter a nossa aprovação. Feito esse parênteses, vamos ao parágrafo 3º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Parágrafo 4º. Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazo e condições para sua interposição, devendo ainda ser indicada a autoridade competente para sua apreciação. Parágrafo 5º. A informação armazenada em formato digital será fornecida neste formato, caso haja anuência do requerente. Parágrafo 6º. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação. Procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. Artigo 12. O serviço de busca e de fornecimento da informação é gratuito. Gravem isso, é gratuito. Aqui vem uma ressalva. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e o fornecimento de informação exigir reprodução de documentos pelos órgãos e pela entidade pública consultada. Então, a banca te questionou. Regra, a concessão da informação é gratuita. A única exceção é cobrar exclusivamente pelo valor dos materiais que foram utilizados, né? Ou pelo valor dos custos dos serviços. É exceção, mas a regra, a concessão da informação é gratuita. Vamos resolver nossa questão. Questão de número 4, realizada no ano de 2023 pelo Instituto ACES. De acordo com a Lei 2.527, quanto ao pedido de informação, assinale a afirmativa incorreta. Ele quer a errada aqui. Vamos direto para a errada, depois a gente lê as demais que a gente vai saber que está certa. Alternativa C, que é a incorreta. Não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 5 dias, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. E segundo o artigo 11, parágrafo 1º, esse prazo é de 20 dias. Sendo assim, a nossa alternativa incorreta é a alternativa C. Vamos ler as demais que a gente já sabe que está correta, né? Porque aquele prazo ali visivelmente está errado. E aqui
a banca cobrando prazo, né? É isso aí. Existe realmente muito essa cobrança de prazo, muito a cobrança do tempo da pena nos casos dos crimes. Então, o que a gente tem que fazer é estudar. Só nos resta isso, já que a gente optou por essa vida de concurseiro. A alternativa A, que a gente sabe que está correta. Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Perfeito. B. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedido de acesso por meio de seus sítios oficiais da internet. Perfeito. E por fim, alternativa D. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Perfeito, porque informação disponível é acesso imediato. Isso é palavra-chave. Informação disponível, acesso imediato. Sendo assim, vamos à nossa próxima questão. Agora, para a gente resolver a nossa questão de número 5, a gente vai ler um artigo que é de suma importância. Ele é muito cobrado e ele é praticamente decoreba, porque são vários conceitos, mas aqui de novo a ideia, né, da decoreba. Tem que decorar todos esses conceitos, porque esse artigo 4º, ele não cai, ele despenca, ele é muito cobrado. Vamos à leitura dele. Para os efeitos desta lei, considera-se, e aqui ele vai dar um rol de vários conceitos. Então, o conceito de informação é um dado processado ou não. Então, grave, informação é dado processado ou não, que pode ser utilizado para a produção e transmissão de conhecimento, contido em qualquer meio, suporte ou formato. 2. Documento é a unidade de registro de informação. Então, pensa em documento, pensa numa pasta, né? Onde a gente guarda as coisas. Então, é uma unidade de registro de informação, qualquer que seja o suporte ou formato. 3. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Então, informação sigilosa submetida temporariamente, aqui é a palavra-chave, por quê? Porque a regra é a publicidade, a exceção é o sigilo. Então, informação sigilosa, ela é submetida temporariamente à restrição. 4. Informação pessoal. É aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. 5. Tratamento da informação. Aqui a gente vai ter um conjunto de palavras, mas a palavra-chave aqui seria conjunto de ações, né? Então, tratamento da informação é um conjunto de ações referentes a quê? A produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Pura decoreba, né? Não tem muito o que fazer. Inciso 6, disponibilidade. Então, o que é uma informação disponível? Então, disponibilidade é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada. Então, a palavra-chave aqui é conhecida e utilizada. Então, uma informação que é disponível, ela é conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. 7. Aqui a 7 e a 8, eles é clássico de prova eles confundirem. Então, tem que prestar muita atenção para conseguir realmente entender a diferença de autenticidade e integridade. Aqui teria um bizu. A autenticidade ela é modificada e integridade é não modificado. Então, gravando isso já te ajuda na maioria das questões. Pensar que uma informação íntegra é uma informação que não foi modificada, assim como uma informação autêntica ela foi modificada. Vamos à definição da lei. Então, a autenticidade é qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Ou seja, uma informação autêntica é uma informação que foi modificada. Já uma informação íntegra, a definição de integridade é qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Aqui gravem, infelizmente tem que ter essa decoreba, origem, trânsito e destino. Eu já vi questão falando que seria só origem e trânsito, excluir o destino. Aí pronto, já tornou a questão incorreta e já dificultou a vida do coitado do concurseiro. Mas então a definição aqui de integridade, o bizu seria não modificado. Então uma informação que é íntegra, ela é não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Muito importante isso.
último inciso é primariedade, que é a qualidade da informação coletada na fonte. Aqui palavra-chave é primariedade, fonte, né? Então, é uma informação que foi coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Vamos resolver nossa questão. Questão da banca FEPESE, feita no ano de 2023. Em referência à Lei de Acesso à Informação, observa-se que o artigo 4º são apresentados conceitos que norteiam a construção e o direcionamento dos princípios exibidos em seu texto. Para os efeitos desta lei, é correto afirmar. Alternativa A. A autenticidade trata de qualidade de informação não modificada, inclusive quanto a origem, trânsito e destino. Aqui ele trouxe para a gente a concepção de uma informação íntegra, né? Então, integridade, sim, é uma qualidade da informação não modificada. Então, pensou em não modificada, pensou em integridade. Pensou em autenticidade, pensa em modificada. E aqui ele até trouxe quanto a origem, trânsito e destino está correto. Então, realmente, o nosso erro aqui seria que não é autenticidade, mas sim integridade. B. Primariedade. Diz respeito à qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas. Aqui ele trouxe para a gente o conceito de disponibilidade. Vamos ler o conceito de disponibilidade. Então, disponibilidade é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Então, aqui na alternativa B, ao invés de primariedade, que lembra que primariedade, a palavra-chave é coleta na fonte, né? Então, aqui, ao invés de primariedade, na verdade, é disponibilidade, que ele já trouxe aqui embaixo, ó. Depois a gente vai ver qual é a informação que ele trouxe. Mas aqui seria disponibilidade e não primariedade. Alternativa C. Integridade. Indica a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Ou seja, aqui ele trocou o conceito da A para C, porque aqui na C deveria ser autenticidade e não integridade. Então, modificando aqui seria autenticidade, indica a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Aqui lembrando, modificada, né? Pensou em modificada, pensou em autenticidade. Pensou em não modificada, pensou em integridade. Vamos à nossa alternativa D, que é a nossa alternativa correta. Tratamento da informação. Lembra lá? Tratamento da informação é o conjunto de ações, né? Que vai trazer várias palavras para gente. Então, vamos ler a definição aqui. Compõe o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação e controle da informação. Perfeito, isso é a definição de tratamento da informação. E por fim, a letra E vamos ver que conceito ele trouxe para a gente aqui. Disponibilidade faz referência à unidade de registro de informação, qualquer que seja o seu suporte ou formato. Aqui ele trouxe para a gente a definição de documento. Vamos olhar na lei. Aqui, inciso 2º, documento é a unidade de registro de informação, qualquer que seja o suporte ou formato. Então, lembra lá que eu comentei, para pegar como um exemplo, documento, pensa numa pasta, né? É uma unidade de registro. Então, ali ele trouxe para a gente o conceito, na verdade, de documento e não de disponibilidade. Sendo assim, a nossa alternativa correta nessa questão é a alternativa D. Vamos à nossa próxima questão. E agora, para a gente resolver a questão de número 6, a gente vai iniciar pela leitura do artigo 24, que vai falar o seguinte: a informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Parágrafo 1º. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no CAPT, vigoram a partir da data da sua produção e são os seguintes. Então, o prazo da ultrasecreta, 25 anos. Prazo da secreta, 15 anos. E prazo da reservada, 5 anos. Aqui o legislador foi muito legal com o concurseiro, né? Porque esses prazos são bem tranquilos de gravar. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice e respectivo filho e cônjuge, então é filho e cônjuge, não tem outras pessoas aqui, serão classificadas como
reservada e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Então, essas informações que dizem respeito a presidente, vice, cônjuge e filho é uma informação reservada, não é ultrasecreta, não é secreta, é reservada. Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que esse ocorra antes, palavra-chave aqui, antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Ou seja, foi estabelecida aqui uma informação ultrasecreta de 25 anos. Eu posso estabelecer como termo final um determinado evento, desde que seja anterior a 25 anos, para tornar essa informação pública. O mesmo ocorre com uma informação secreta e o mesmo ocorre com uma informação reservada. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Sendo assim, não precisa ter a autorização ou aval de ninguém. A informação automaticamente é tornada pública. Artigo 7º. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter, parágrafo 2º, quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Já vi que estão aqui falando que sequer a parte que não é sigilosa seria concedido o acesso. Então, estaria incorreto, porque eu só não concedo o acesso à parte que é sigilosa. A parte que não é sigilosa, o acesso deve ser concedido. Vamos resolver nossa questão. Questão de número 6 da banca FUMARC vai falar que, considerando o disposto na Lei de Acesso à Informação, a Lei Federal 12.527, analisa as afirmativas a seguir. 1. O prazo máximo de restrição de acesso à informação secreta é de 5 anos. Incorreto, né? Então, ultra secreta 25, secreta 15 e reservada 5. 2. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Essa informação está correta. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a alternativa A, em que a primeira proposição é falsa e a segunda proposição é verdadeira. Vamos à nossa próxima questão. Agora, para a gente resolver a nossa questão de número 7, vamos iniciar a leitura do artigo 27. Ele vai falar aqui: a classificação do sigilo de informação no âmbito da administração pública federal é de competência. Aí ele vai trazer aqui as pessoas que são competentes para tornar uma informação ultra secreta, as pessoas que são competentes para tornar uma informação secreta e as pessoas que são competentes para tornar uma informação reservada. Lembrando que quem pode mais, pode menos. Então, as pessoas que podem tornar uma informação ultra secreta também podem tornar uma informação secreta e reservada. As que podem tornar uma informação secreta também podem tornar uma informação reservada, e as que só podem tornar uma informação reservada ficam só com a reservada mesmo, né? Vamos à leitura dos nossos incisos. Inciso 1º. No grau de ultra secreto, das seguintes autoridades. Então, quem pode tornar uma informação ultra secreta? Presidente, vice-presidente, ministro de Estado, comandante de Marinha, Exército e Aeronáutica, ou seja, as Forças Armadas, né? E chefes de missão diplomática e consulares. Inciso 2º, no grau de secreto, as autoridades do inciso 1º, bem como os titulares de autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Sendo assim, são as pessoas da administração indireta, né? Os titulares das entidades da administração indireta. E por fim, o inciso 3º, que vai falar do grau reservado, que podem tornar uma informação reservada as autoridades do inciso 1º e 2º, e ainda as autoridades que exerçam função de direção, comando e chefia. Então, as autoridades que têm uma função de direção, comando e chefia podem tornar uma informação reservada. Artigo 31. O tratamento das informações pessoais. Então, agora aqui a gente vai falar de informação
pessoal. Deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere este artigo, relativo à intimidade, vida privada, honra e imagem, inciso 1º, terão seu acesso restrito, independente de classificação de sigilo. Ou seja, aqui não tem nada a ver com uma informação ultra secreta, secreta e reservada, porque isso aqui é independente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção, agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que eles se referem. Inciso 2º, poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referem. Vamos resolver nossa questão. Questão 7 da banca FEPESE, realizada este ano. A Lei Federal 12.527 trata dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação de informação. No artigo 27, a classificação do sigilo de informação ultrasecreta no âmbito da administração pública federal é de competência das seguintes autoridades. Então, aqui duas palavras-chave, né? Ele quer ultrasecreta e no âmbito da administração pública federal. Então, no âmbito da administração pública federal, as autoridades que são competentes para tornar uma informação ultrasecreta são quem? Primeiro, presidente da República, ok. 2, vice-presidente da República, ok. 3, ministro de Estado, ok. E 4, comandantes de Forças Armadas, que aqui é Marinha, Exército e Aeronáutica, correto também. E por último, prefeito municipal. No âmbito da administração pública federal, prefeito municipal, completamente incorreto, né? Aqui o artigo 27 traz para a gente na linha E, que seria a única pessoa que não está constando ali para a gente no rol da questão, são os chefes de missões diplomáticas e consulares. Então, as pessoas que podem tornar no âmbito federal uma informação ultra secreta é presidente, vice-presidente, ministro de Estado, comandante das Forças Armadas e chefe de missão diplomática e consular. Isso a gente está falando no âmbito da administração federal. Por isso, aqui está incorreto a proposição 5, né? O que nos torna a alternativa D correta, porque vai estar certo 1, 2, 3 e 4. Agora, para a gente resolver nossa questão de número 8, vamos iniciar a leitura do artigo 32, que ele vai falar das condutas ilícitas dos agentes públicos, inclusive dos militares. Então, constitui conduta ilícita que enseja a responsabilidade do agente público ou militar. Inciso 1º, recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Aqui a informação ela tem que ser fornecida de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, de forma intencional. Então tem que haver o dolo do agente aqui. 2. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desconfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições do cargo, emprego ou função pública. 3. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. 4. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. 5. Esse inciso é o que vai ser cobrado na nossa questão. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. 6. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiro. E 7. Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documento concernente a possível violação de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Ainda, referente a essa questão, eu quero fazer uma ressalva aqui sobre a diferença entre revisão e reavaliação. Vi muita gente fazendo confusão em questões a esse respeito desses dois conceitos. O artigo 35, parágrafo 3º, ele vai falar o seguinte a respeito da revisão. A revisão de ofício a que se refere o inciso 2º do parágrafo 1º deverá ocorrer no máximo a cada 4 anos, após a reavaliação prevista no artigo 39, quando se tratar de documentos ultrasecretos ou secretos.
Então, revisão a cada 4 anos, quando diz respeito a documento ultrasecreto ou secreto. Artigo 39. Os órgãos ou entidades deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrasecreta e secreta no prazo máximo de 2 anos, contando do termo inicial da vigência desta lei. Então, aqui, reavaliação de documento classificado como ultrasecreto e secreto é no prazo de 2 anos. Então, gravem essa diferença. Revisão 4 anos, e para documento ultrasecreto e secreto. Reavaliação, 2 anos, também para documento ultrasecreto e secreto. Vamos resolver nossa questão. Questão de número 8, realizada pela Banca FEPES em 2022. Analisa as afirmativas abaixo. 1. Constitui conduta ilícita que enseja a responsabilidade do agente público ou militar impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação do ato ilegal cometido por si ou por outrem. E é exatamente o que fala o nosso inciso 5, que é impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Então, a nossa primeira proposição aqui está correta. Segundo, considera-se autenticidade a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Então, de novo, questionando essa diferença entre integridade e autenticidade. Tem que decorar. Lembrando, né, aquele nosso bizu aqui mata a questão. Integridade é não modificada. Eles sempre trocam, eles trocam esses dois conceitos de integridade e de autenticidade. Lembrando que a autenticidade é modificada e integridade é não modificada. Então, a 2 está incorreta. 3. O prazo máximo de restrição de acesso à informação em poder de órgãos e entidades, quando classificados como ultrasecreta, será de 30 anos. Isso aqui é fácil, né? 25 anos, ultrasecreta, secreta 15, reservada 5. Então, também está incorreta essa proposição. 4. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como reservadas, secretas e ultrasecretas no prazo de 2 anos. Então, aqui a reavaliação de fato acontece no prazo de 2 anos. A revisão é em 4 anos. Então, revisão 4 e reavaliação 2 anos. Mas qual é o erro que ele trouxe aqui? Colocar reservada. Reservada não entra, né? É apenas secreta e ultra secreta. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Isto porque apenas a proposição 1 está correta, a 2, 3 e 4 estão incorretas. Vamos à nossa próxima questão. Agora, para a gente resolver a questão de número 9, a gente vai fazer a leitura do artigo 6, que vai falar o seguinte: cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar 1. Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação. 2. Proteção da informação, garantindo a sua disponibilidade, autenticidade e integridade. E 3. Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observando a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso no caso da informação sigilosa, né? Então, aqui cabe aos órgãos assegurar gestão transparente, proteção da informação e proteção da informação sigilosa e da informação pessoal. Vamos à leitura da nossa questão. Questão 9, feita pelo Instituto Access em 2022. A Lei 2.527 estabelece que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observada as normas e procedimentos específicos, assegurar 1. Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação. Correto? 2. Proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Aqui é o DAI, né? Então, disponibilidade, autenticidade e integridade. Correto? 3. Proteção da informação sigilosa e de informação pessoal, observada sua disponibilidade, autenticidade, integridade e permeabilidade de eventual restrição de acesso.
Incorreto, né? A permeabilidade não está na lei, não fala em permeabilidade. A lei fala, a literalidade da lei é proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada sua disponibilidade, autenticidade e integridade e eventual restrição de acesso. A permeabilidade não existe. Então, essa proposição 3 está incorreta. Diante disso, a alternativa correta é a alternativa A, que vai falar que a proposição 1 e 2 estão corretas e a 3 está incorreta. Vamos então para a nossa questão de número 10. Então, agora, para a gente finalizar a questão 10, vamos à leitura do artigo 7, que vai falar o seguinte: o acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, o direito de obter, inciso 1º, a orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. 2. A informação contida em registro ou documento, produzido ou acumulado por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivo público. 3. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Sendo assim, o requerente ele tem direito do acesso à informação, ainda que essa informação tenha sido produzida por uma pessoa física que tinha vínculo com a administração, mas esse vínculo já cessou. É exatamente isso que esse inciso está falando para a gente. Ainda que esse vínculo tenha cessado, o requerente ele tem direito à informação. 4. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. 5. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviço. 6. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos e 7. Informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades, bem como meta e indicador propostos. B. Ao resultado de inspeção, auditoria, prestação e tomada de conta realizada pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestação de contas relativas aos exercícios anteriores. E agora, para finalizar, a gente vai para a exceção. A exceção é sempre o que despenca nas provas, né? Então vamos se atentar para ela. O acesso à informação previsto no CAPT não compreende as informações referentes a projeto de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Então, não está incluso na regra do acesso à informação os projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico. Vamos resolver nossa questão. Questão 10, realizada pela Banca Fumarc em 2022, vai falar que a Lei 2.527, que regula o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, em seu artigo 7º, vai discorrer que o acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, o direito de obter uma informação, exceto. Então, aqui ele quer saber a exceção. Vamos ler primeiro a exceção. A alternativa D vai falar aqui, referente a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Sendo assim, essa é nossa exceção à obtenção da informação. Foi justamente o que a gente leu como exceção. Então, nesse caso aqui, nos projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, é possível sim ter a exceção da concessão da informação, ou seja, não conceder a informação, né? Vamos ler os demais casos que a gente vai ver que são todos casos em que a informação ela deve ser concedida. Alternativa A. Contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades recolhidos ou não para arquivos públicos. Então, nesse caso, vai haver a concessão da informação. B. A obtenção de uma informação primária, íntegra, autêntica e atualizada, correto. C. Uma informação
produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada que decorre de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidade, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Então, nesse caso, ainda que o vínculo já tenha cessado, deve ocorrer a concessão da informação. E, por fim, a E, sobre atividades exercidas por órgãos ou entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Então, nesse caso, também deve ocorrer a concessão da informação. A nossa alternativa correta aqui na questão 10 vai ser a alternativa D, que vai falar justamente sobre a exceção, que é quando não vai haver a concessão da informação em projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico. Sendo assim, a gente encerra a nossa revisão de hoje, a revisão da Lei de Acesso à Informação através de questões. Eu sempre vou trazer essas revisões através de questões, porque eu acredito que quando a gente revisa através de questão, a gente consegue fixar muito melhor o conteúdo do que simplesmente trazer um PDF aqui e ir lendo a legislação. Então, eu espero que essa revisão tenha sido muito proveitosa para você e até a próxima!